Eu me tornei um Zombie Wolf Cap 326. Quanto mais, melhor. 2. O soldado que invadiu você era o soldado pessoal da minha família. Todos eles vieram para Euporia para completar os testes, mas eu os observei e os fiz se juntarem à família. Assim, eles apenas seguem as regras criadas pela família. Uma delas é que eles não podem recusar um pedido de um membro da família. Ortiga continuou: de certa forma, você pode dizer que eles são uma força independente sob meu comando. Minha filha sem vergonha sabia disso e instruiu os soldados a lhe ensinar uma lição. Felizmente, alguém derramou feijão e eu os parei antes que qualquer coisa pudesse. Afinal, eles são minha responsabilidade e sua ação poderia vir a me morder o traseiro, se eu não tivesse punido o culpado. Você fez a coisa certa, Madame. Ashton sorriu enquanto olhava para Leon. Em sua mente, não havia dúvida de que Leon era o verdadeiro mentor do plano. No entanto, uma vez que ele percebeu que o plano estava prestes a falhar, ele jogou a irmã debaixo do ônibus para se salvar. Outra razão para Ashton acreditar nisso foram as estatísticas dos irmãos. Leon tinha o dobro da inteligência que sua irmã possuía. Consequentemente, não havia como a irmã bolar um plano tão elaborado por conta própria. A situação era duvidosa, mas Ashton decidiu ignorá-la e se concentrar em Ortiga. Visite n0velbin.net ou novelbin.com para melhor experiência de leitura de romances. Por favor, aceite isso como um pedido de desculpas. Ortiga disse antes de empurrar um pequeno cartão esmeralda em sua direção. Esta é a marca da família Zask. Representa que vocês são meus convidados. Além disso, como informei ontem à noite, com isso, você pode usar todos os serviços prestados a um membro da família sem nenhum custo. Isso é muito generoso de sua parte. Ashton imediatamente guardou o cartão no inventário. Ortiga então passou a entregar um pacote de 3 frascos cheios de líquidos estranhos para Ashton. A primeira embalagem continha uma solução azul, seguida de verde e amarela. Seus usos foram mencionados no topo de cada frasco. Essas soluções forneceriam a você melhorias temporárias após o consumo, explicou Ortiga depois de olhar para o olhar confuso de Ashton. Espero que isso seja o suficiente para você perdoar minha filha incompetente. Ashton assentiu. Os presentes não eram nada extraordinários, mas ele não estava reclamando, pois era essencialmente saque grátis. No entanto, parecia que havia algo mais em sua mente. Algo que acabou sendo um pedido desnecessário. Eu também queria falar com você sobre outra coisa. Se possível, eu gostaria que você não me desafiasse para o 5º lugar depois de liberar o julgamento de Ursa. Ela disse: obviamente, você também será compensado por isso. Como antes, Ashton não estava planejando desafiar mais nenhum dos titulares do assento. Mas Ortiga não precisava saber disso. Especialmente, se houvesse uma oportunidade de espremer mais materiais preciosos dela, mais recompensas, quanto mais melhor. Ashton pensou antes de dar uma resposta. Eu me pergunto como você vai me compensar por isso? Afinal, o que poderia ser mais precioso do que um dos 12 assentos do Zodíaco? Eu garanto. Se você concordar em não me desafiar pelo meu lugar, você não terá nenhum problema em Euporia. Como você sabe, Leon é o comandante das forças de segurança em Euporia, portanto, você não teria nenhum problema com os outros participantes em qualquer um dos seus testes. Eles basicamente se tornarão sua segurança pessoal. Ashton assentiu. Se Ortiga tivesse apenas um monte de guarda-costas para oferecer para ele, então o negócio não era tão ruim assim. Ele não precisava ter guardas por perto, já que sua força era mais que suficiente. Ainda assim, considerando que ele estava querendo conservar suas habilidades para os testes, ter um monte de guarda-costas de grau C seria ótimo. No entanto, Ashton tinha a sensação de que poderia tirar mais dela. Parecia que Ortiga estava pensando a mesma coisa porque no momento seguinte ela jogou outra condição. Não só isso, eu pessoalmente vou ajudá-lo a limpar suas provações. Não importa se você precisa de recursos ou informações, você vai conseguir. Tudo bem. É o suficiente. Ashton sorriu.
Mas eu também tenho outra condição. Você tem que ter certeza de que não teremos um episódio repetido do que aconteceu ontem à noite. Se você falhar, o final pode não ser tão bom quanto você espera. Você ousa nos ameaçar, ver-me? Leon finalmente encontrou sua voz e retrucou. Ana, da próxima vez que ele abrir a boca, arranque a língua dele. Ashton respondeu sem sequer olhar para Leon. Isso é uma ameaça. O que eu disse antes foi um aviso. Aprenda a saber a diferença entre os dois, bom senhor. Leon ficou furioso com essa demonstração flagrante de desrespeito. Se seu plano não tivesse falhado, ele não teria que ficar sentado ouvindo um bastardo da terra falar com ele daquele jeito. Mas, por enquanto, não havia nada que ele pudesse fazer. Ortiga já estava furiosa com os filhos e agir assim só traria mais problemas para eles. Não era o momento certo, mas ele jurou que faria Ashton se arrepender de ter dito aquelas palavras. Por enquanto, ele teria que esperar pacientemente que o bastardo arrogante cometesse um erro. Você não precisa se preocupar. Vou me certificar de que ninguém lhe cause nenhum inconveniente. Ortiga imediatamente desviou a atenção para si mesma. Se houver mais alguma coisa que você gostaria de dizer ou saber, por favor, não hesite. Pergunte a ela sobre o julgamento. Como ela tem o acento da ursa, ela provavelmente sabe sobre o julgamento. Suponho que você esteja ciente do que é um julgamento de ursa. Ashton perguntou enquanto coçava o queixo. Seria de grande ajuda se você pudesse me contar mais sobre o julgamento. Quer ela esperasse que Ashton perguntasse isso a ela, ou porque Ashton havia aceitado o acordo, Ortiga estava sorrindo. No momento seguinte, ela se virou para Ana e disse: os titulares das 6 primeiras cadeiras não podem revelar os detalhes dos julgamentos. Mas posso dar uma dica, se você quiser. Ashton concordou. Afinal, uma dica era muito melhor do que entrar às cegas sem nenhum plano. Especialmente quando havia tanto a ganhar. Ao obter sua aprovação, Ortiga continuou: se você viveu com alguém de sua espécie todo esse tempo, não precisa se preocupar com nada. O julgamento seria fácil para você concluir. Ashton e Ana estavam um pouco desconexos. O que Ana tem a ver com o julgamento? Mas antes que Ashton pudesse perguntar mais alguma coisa, Ortiga se levantou para sair. Oh meu Deus, levou muito mais tempo do que eu esperava. Por favor, desculpe-me porque eu tenho alguns outros compromissos também. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Ashton. Espero que esta não seja nossa última reunião. Eu me tornei um Zombie Cap 327 físico dracônico. Você tem certeza que vai esperar aqui? Ana perguntou a Ashton. Sim, vocês vão embora. Eu me juntarei a vocês depois que terminar de cuidar de algumas coisas. Depois que o Tiga saiu, a dupla começou a se preparar para o segundo dia de aventura. Mas logo antes de sair, Ashton se lembrou de algo importante. Com todo o caos e eventos não planejados acontecendo, ele se esqueceu completamente das recompensas que a derrota da Hydra lhe deu. Se ele quisesse estar no seu melhor, ele teria que consumir a carne e o sangue da Hydra que estavam armazenados em seu inventário. Mas ele não queria fazer isso na frente de Ana. Mesmo sabendo que ele era um Zombie-Wolf, vê-lo comer carne crua e beber sangue tão vertiginosamente, pode ser um pouco demais para ela. Tudo bem. Te vejo mais tarde. Ana sorriu e saiu da sala. Depois de se certificar de que ela havia partido, Ashton trancou a porta e fechou as janelas. Sem sua habilidade de percepção, ele foi forçado a tomar essas medidas. Afinal, nem ele nem Astarô tinham ideia do que aconteceria quando ele consumisse a carne e o sangue. Além disso, depois do que aconteceu na noite passada, Ashton não queria que ninguém se aproveitasse de seu estado possivelmente enfraquecido para se vingar. Tudo pronto, eu acho. Ashton murmurou e pegou um pequeno baú e uma jarra cheia de sangue de Hydra. A única coisa que os Sirans usavam o sangue da Hydra era para fazer armas. Não podíamos fazer mais nada, afinal, era venenoso demais para qualquer um de nós manusear. No entanto, para alguém como você deve ser um pedaço de bolo. Eu tenho imunidade, afinal, tornando a oportunidade perfeita para testar os efeitos do veneno.
Eu sou apenas um rato de laboratório para você? Cadela, você nasceu em um laboratório. Agora cale a boca e abaixe-se. Aqui vai nada. Assim que o sangue desceu por sua garganta, Ashton sentiu como se todo o seu corpo estivesse pegando fogo. O calor era imenso, e como não poderia ser? Ele estava bebendo o sangue de uma espécie dracônica. Mas não o machucou, graças à imunidade ao fogo. Como resultado, ele continuou bebendo até que a jarra estivesse totalmente vazia. Mas só porque ele não estava sentindo o efeito do imenso calor dentro de seu corpo. Isso não significava que o calor não estava fazendo nada. Sua resistência foi consumida instantaneamente e suas pernas cederam. Sua mente começou a ficar nebulosa, assim como sua visão, como a carne agora. Talvez isso ajudasse. Ashton não se incomodou em responder e empurrou a carne para dentro. Ele sentiu um pouco de sua energia voltar para ele. Mas isso também estava sendo consumido, lentamente. No entanto, um momento depois, uma notificação apareceu diante de seus olhos. Menor a carne de Hidra e o sangue de Hidra estão tomando seu lugar dentro do corpo do usuário. Por favor, espere pacientemente enquanto seu corpo se estabiliza. Maior o processo não foi doloroso no começo. Tudo que Ashton podia sentir eram as mudanças em seu corpo. Mas, à medida que as mudanças se tornaram aparentes, surgiu também uma sensação avassaladora de dor. Algo estava reforçando seus ossos, assim como seus músculos. Ele sabia que estava ficando mais forte. Seu corpo se expandiu um pouco para acomodar as mudanças em seus ossos e carne. Mas isso não era tudo. Seus olhos estavam se comportando de maneira estranha. Sua visão ficou mais ampla do que nunca. Enquanto consumia a carne e o sangue da Hidra, Ashton assumiu que obteria algum tipo de habilidade como de costume. Nunca em suas ideias mais loucas ele pensou que algo assim poderia ser possível. Depois do que pareceu uma eternidade, tudo começou a se acalmar. Menor o sangue e a carne da Hidra foram estabilizados no corpo do hospedeiro. Você adquiriu um corpo mais forte, Draconic Physique. Menor armadura, mais 30 pontos menor resistência, mais 50 pontos. Ana ficaria feliz em saber disso. Ashton sorriu enquanto enxugava o suor de sua testa. Apenas verifique a maldita coisa primeiro e guarde suas fantasias para si mesmo, certo? Sublinhado nome, físico dracônico tipo, característica física raridade, épica, evoluível. Descrição: o corpo de um dragão é seu bem mais valioso. Desde o nascimento, eles tinham uma resistência absurdamente alta a ataques mágicos e físicos. Este fato tornou quase impossível para qualquer um matá-los. Por centenas de milhares de anos, seres sencientes se questionaram sobre o que poderia dar aos dragões suas resistências características. A resposta agora se revelou. Refeitos, fase 1, maior aumenta a armadura e resistência em 30 e 50 pontos respectivamente. Maior recebe 20% menos dano de ataques mágicos. Maior recebe 25% menos dano de ataques físicos. Maior invalida dano verdadeiro completamente. Maior a eficiência das habilidades de cura foi melhorada. Observação: evoluir seu físico desbloquearia efeitos cada vez melhores. Sublinhando HM. Isso resolve o problema de lidar com ataques baseados em magia. HM. Depois de todo esse problema, isso é realmente ótimo. Isso é, pensar que você obterá uma característica que nem eu tinha. Especialmente a imunidade de danos verdadeiros. Essa merda está quebrada, é isso? Nenhum aumento nas células cerebrais foi notado. Você tem alguma ideia de como é quebrada a imunidade contra danos verdadeiros? A maioria dos seres de alto grau procura por habilidades que causem dano verdadeiro a seus inimigos. Os agrades geralmente têm que lutar entre si. As habilidades normais não são tão eficazes porque, no nível deles, eles geralmente desenvolvem resistências bastante fortes. Portanto, o verdadeiro dano, que não dá a mínima para a armadura ou resistência de alguém, é seu melhor amigo, sua enxada e o amor de suas vidas. Agora você tem imunidade a isso. O que você acha que aconteceria se eles soubessem da existência de tal habilidade?
Ashton não precisou pensar nem por um momento. Se o dano verdadeiro fosse algo pelo qual os seres de alto grau eram tão loucos, então eles o veriam como uma ameaça. Afinal, suas habilidades finais seriam completamente inúteis contra ele. Dito isto, eles tentariam colocar as mãos no Draconic Psique também. Assim que eles falharem em fazer isso, eles se livrarão dele. Não importa o quão forte ele fosse atualmente, ele não era forte o suficiente para enfrentar um ser de grau A. Tenho que manter isso em segredo. Entendi. Mantendo segredos e você? Não se preocupe, eu vou cuidar de você no caso de sua boca tagarela abrir mais do que uma enxada. Tudo bem, entendi. Ashton cortou Astaroth antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Agora a única coisa que resta é o ovo. E daí, o que tem? Você não está intrigado para saber o que tem dentro. Por que você está rindo? Eu já sei o que tem dentro do ovo. O que? Enquanto você estava fazendo outra pessoa, eu estava fazendo trabalho importante e analisei o ovo. Pertence a algum tipo de espécie dracônica, pode ser uma hidra também, pelo que sei. Isso é tudo que posso dizer agora. À medida que cresce, poderei aprender mais. Então esqueça o ovo e concentre-se no julgamento, certo? Tenho que sair agora. Quem sabe quanto tempo levaria para liberar o julgamento de Ursa? Nota do autor: Druida Mage é um tipo de dano que não é reduzido com base na armadura ou resistência do alvo. Em outras palavras, se alguém causar 100 pontos de dano verdadeiro, o HP do alvo será reduzido em 100 pontos, independentemente de quanta armadura ele possa ter. Eu me tornei um Zombie Wolf Cap 328 Prova de Ursa. Toque volume de anúncios. Uma hora depois, Ashton estava preparado para enfrentar o próximo julgamento. Com seu novo corpo, ele ganhou um impulso de confiança. No entanto, ele não ficou complacente, pois o julgamento ainda era um dos 6 primeiros em dificuldade. Desta vez, o campo de testes estava localizado perto de uma cordilheira. O solo embaixo era escuro como o breu, assim como o céu acima. A visibilidade também era muito ruim. No entanto, graças à evolução de seus olhos, Ashton podia ver tudo ao redor como se fosse um dia claro. Sublinhado. Objetivo: concluir a prova de Ursa. Tarefa: encontre e destrua a macieira dos infortúnios. Progresso: 0 de uma árvore destruída. Recompensa: habilidade aleatória X1. Pontos de habilidade aleatórios não alocados. Missão encomendada por Planet Euporia. Apenas um administrador pode ver esta informação. Euporia é uma ilha de Shiran. Nível de prioridade: 1. O host não pode ignorar a missão. A missão precisa ser concluída o mais rápido possível em 2 tentativas. Sublinhado lenhador. Legal. Deixe-me ver se tem um machado ou algo assim em meu inventário. Enquanto você está nisso, procure algumas células cerebrais também. Você vai precisar deles. Ashton suspirou. Se Astaroth estava a chamando de estúpido, ele deve ter perdido alguma coisa. Felizmente, não era verdade desta vez e o administrador estava apenas brincando. No entanto, Ashton acabou encontrando algo um pouco inquietante. São aqueles esqueletos. Parece que sim. O que a Rainha Shiran fez para Ursa para ela se tornar tão vingativa, você me diz. Sua espécie sempre parece cruzar a fronteira quando se trata de cometer crimes hediondos. Eu teria zombado de você, mas sei que você provavelmente já tem outro tiro verbal preparado, então vou manter minha boca fechada por enquanto. Se o seu Zorbaco ou quem quer que fosse aquele idiota pudesse manter seu long nas calças, eu não teria que atirar tiros verbais em você. De qualquer maneira, Ashton se virou para olhar em volta para entender a situação. O lugar era como um cemitério mal cuidado. Milhares de esqueletos e outros restos mortais estavam espalhados até onde seus olhos podiam ver. Curiosamente, havia algumas pilhas limpas de cadáveres também. Quase parecia que alguém estava limpando o lugar, ou pelo menos tentando. Foi especialmente surpreendente porque, de acordo com a administração, ninguém havia tentado o julgamento em mais de um século. Mas, a julgar pelos cadáveres frescos, algumas pessoas devem ter entrado no local do julgamento.
Essa teria sido a conclusão mais óbvia. Mas Ashton estava bem ciente de como a administração era rígida com euporia. A única maneira de entrar nessas zonas era por meio dos portais gerenciados pelo gerenciamento de julgamento. Portanto, era impossível que eles não soubessem que mais de 100 pessoas haviam entrado no campo de julgamento nas últimas semanas. Algo parece estranho sobre eles, no entanto. Ashton não estava sendo enganado. Ele sabia o que seus olhos estavam vendo, mas o que seus sentidos lhe diziam era completamente diferente. Sendo um necromante, ele tinha uma ligação especial com a morte e os mortos. Essa mesma conexão estava de alguma forma dizendo a ele que as coisas não eram tão simples quanto ele estava vendo. HM. Se eles estão mortos, então isso me serve bem. Ashton levantou as mãos. E se eles não estão mortos, bem, então saberemos que algo está errado. Ashton tentou ressuscitá-los como soldados esqueletos para ajudá-lo a procurar a macieira. Mas nenhum dos ossos sequer se encolheu. Ele tentou mais algumas vezes antes de chegar a uma conclusão. Os ossos não eram reais. Eles poderiam ter sido algum tipo de simulação. Provavelmente feito pelos Shirans para assustar qualquer idiota curioso de vagar por dentro. Mas se fosse esse o caso, Astaroth provavelmente saberia sobre isso. No entanto, seu silêncio estava dizendo a Ashton que não era o caso. Como eu poderia esquecer isso? Ashton gritou e imediatamente pulou para trás. Pode ter havido outra razão pela qual ele não foi capaz de controlar os esqueletos. Eles já estavam sob o controle de alguém e desta vez seu palpite estava correto. Um momento depois, os cadáveres cuidadosamente empilhados explodiram. Simultaneamente, os cadáveres e esqueletos ao seu redor se levantaram para lutar contra o intruso. Milhares de criaturas mortas-vivas o cercaram em um instante. Foi nesse momento que Ashton soube porque o julgamento era impossível de limpar. Mas não faz sentido. Ashton deixou escapar enquanto chamava Beaumont. Ortiga disse que o julgamento tinha algo a ver com Ana, o que significava que tinha algo a ver com Súcubo. Isso não tem nada a ver com Súcubo, podemos descobrir isso mais tarde. Por enquanto, cuide desses mortos-vivos. Ashton assentiu e avançou direto para a horda. Não importa quantos mortos-vivos houvesse, ele poderia cuidar deles. Com um único golpe de Beaumont, mais de uma dúzia de cabeças voaram. Mas um momento depois, ele percebeu que lutar contra eles daquele jeito era a pior decisão que poderia ter feito. Leia novas atualizações rápidas em Novelbeam.com. Assim que os mortos-vivos foram mortos, eles explodiram, assim como os anteriores. Embora Ashton não tenha se ferido graças à imunidade ao fogo, ele perdeu o equilíbrio devido à onda de choque. Isso foi o suficiente para os mortos-vivos mordê-lo. Não teria importado se um ou dois ou mesmo um punhado de mortos-vivos o tivessem mordido. Mas assim que ele caiu, os mortos-vivos o invadiram. Dezenas e dezenas desses bastardos o morderam. Saia de perto de mim. Ashton rugiu a plenos pulmões. Um súbito fluxo de fogo saiu de suas mãos. Ao mesmo tempo, ele usou a habilidade de manipulação do vento para se distanciar da horda. Havia inúmeras feridas em seu corpo, todos os quais foram surpreendentemente superficiais e foram curados instantaneamente. Você teve sorte, eu sei. Ashton ofegou. Se não fosse por seu Draconic Psique, Ashton teria recebido muito mais ferimentos do que agora. No entanto, o fato de que os mortos-vivos conseguiram feri-lo mesmo com tal corpo significava que ele não deveria subestimá-los. Esses mortos-vivos eram diferentes dos que ele lutou na Terra. Eles eram mais fortes, mais inteligentes e sabiam quando atacar. Usar o método que Ashton usou na Terra não seria suficiente para acabar com eles rapidamente. Graças a essas explosões irritantes, não posso combatê-los de frente. Terei que aproveitar a distância entre nós e cuidar deles com segurança. Ashton murmurou, ou isso, ou eu poderia encontrar a maldita árvore e acabar com isso. Eu me tornei um Zompirewolf Cap 329 Prova de Ursa. 2. Bang. 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 Explosões incessantes sacudiam o chão a cada poucos segundos. Cadáveres explodiram,
deixando para trás um soldado esqueleto para lutar em seu lugar. Não importa o quanto Ashton tentasse, o número de mortos-vivos continuava aumentando. Onde está aquela maldita árvore? Ashton cerrou os dentes antes de atirar outra bola de fogo atrás dele. Se eu tivesse minha percepção, eu já teria completado este teste. Não seria um grande julgamento nesse caso agora, seria: você está certo. Pensar nisso não vai me ajudar. Em vez de lidar com os mortos-vivos que continuavam se regenerando, Ashton decidiu se concentrar em encontrar a macieira. Contanto que ele destruísse a árvore, ele completaria o julgamento e acabaria com os mortos-vivos perseguindo-o. Mas a terra era vasta. Encontrar uma árvore não seria fácil, especialmente com todas aquelas criaturas correndo atrás dele como se ele tivesse roubado suas esposas. Ashton tinha uma maneira de mantê-los ocupados enquanto trabalhava para encontrar a árvore. Ele poderia convocar os lobos fantasmas e, como eles eram indestrutíveis, seriam a isca perfeita para manter os mortos-vivos ocupados. Afinal, como os mortos-vivos e os lobos seriam impossíveis de matar, eles seriam perfeitos para ocupar um ao outro. Mas Astaroth sugeriu que Ashton arquivasse esse plano dele. O julgamento era sobre ele e sua força sozinho. Ter invocações e outras criaturas envolvidas só o tornaria mais dependente delas do que qualquer outra coisa. Por mais que Ashton quisesse desconsiderar a sugestão de Astaroth, ele não o fez. Porque ele sabia que o que Astaroth disse estava correto. Além disso, Ashton não tinha certeza se poderia convocar os lobos para algum outro planeta ou não. Deveria estar tudo bem, mas Ashton não queria que nenhum dos lobos morresse devido à sua negligência. Espere um minuto, só os cadáveres explodem, certo? Da minha observação, sim. Bom, então provavelmente posso fazer isso. Em vez de fugir da horda, Ashton começou a correr ao redor deles. Astaroth não tinha ideia do que ele estava pensando. Mas também não era como se ele pudesse fazer alguma coisa. Logo, todos os mortos-vivos foram agrupados. Assim que a primeira fase de seu plano terminou, Ashton saltou no ar usando os ventos para formar uma plataforma improvisada para ele. Ao mesmo tempo, ele criou uma prisão de ar, semelhante à que Celeste fez antes de convertê-la em uma invocação. Depois de saber que estava a uma distância segura da horda, Ashton lançou uma enxurrada de chamas contra eles. A explosão que se seguiu foi enorme. A escuridão evaporou por um momento, lavando tudo em sua luz. Uma após a outra, as explosões se repetiam. Quase parecia que Ashton conseguiu replicar as explosões que ocorrem em uma estrela. Uma vez que todos os cadáveres foram cuidados, Ashton pousou cuidadosamente no chão, observando os esqueletos serem despedaçados pelas explosões. Isso deve mantê-los ocupados por um tempo. Ashton deu um suspiro de alívio. Agora, onde encontro aquela maldita árvore? Ajude-me. Do nada, uma voz feminina soou através dos ventos parados. Era frágil e fraca, semelhante à voz de Ashton depois de lutar contra Beelzebub. As orelhas de Ashton imediatamente se animaram. Seria possível que alguém sobrevivesse ao inferno e agora que Ashton havia cuidado dos mortos-vivos, eles decidiram tornar sua presença conhecida? De onde veio essa voz? Que voz? Não é hora de ficar brincando, Astaroth. Você não ouviu o grito de socorro? Ashton retrucou olhando em volta. A voz chamou novamente e desta vez Astaroth ouviu também. Desta vez, Ashton pegou a direção de onde vinha a voz. Mas a vontade de ajudar o dono da voz já se foi há muito tempo. Algo estava errado sobre isso. Se a voz era tão fraca quanto parecia, como diabos ele estava ouvindo quando não havia ninguém à vista? Ashton tinha certeza de que tinha algo a ver com o julgamento. O fato de que a voz só apareceu depois que os mortos-vivos foram inutilizados também foi interessante. É quase como se algo quer atrair você para uma armadilha. Ashton acenou com a cabeça. Independentemente disso, esta é a única pista que temos. Ele não tinha outra escolha. Pesquisar toda a área em busca de uma árvore consumia muito tempo e era difícil. Tanto que, Ashton estava disposto a apostar em escapar de uma armadilha e obrigar o dono da voz a revelar a localização da árvore.
Era um plano perigoso. Certamente. Mas se correr esse risco e pudesse lhe dar a oportunidade de liberar o julgamento, então ele aceitaria. Este capítulo carrega diariamente em novelaproximo.com. Depois de seguir a voz por cerca de 1 hora, Ashton se deparou com algum tipo de lagoa. O lago estava em completo contraste com seus arredores. Enquanto tudo estava envolto em escuridão, o lago iluminava tudo ao seu redor como se tivesse as estrelas residindo em si. Parece tão lindo. Ashton ficou impressionado com a beleza do lago. O plano era que ele se escondesse e verificasse os arredores antes de fazer qualquer movimento. Mas por algum motivo, Ashton desconsiderou todos os planos e foi direto para a lagoa. De repente, a voz fraca apareceu mais uma vez. Embora não fosse mais fraco, era claro e reconfortante ao mesmo tempo. Não houve mais gritos de socorro, apenas uma bela canção. Oi, pirralho, algo está errado. Volte agora, Astaroth avisou Ashton, mas não parecia que o último ouviu e continuou andando até que ele estivesse na beira do lago. Então, algo estranho aconteceu. Uma mulher nua apareceu no meio do lago. Ela viu Ashton e sorriu, mas continuou lavando o cabelo na água enquanto cantava uma música que Ashton não conseguia entender. Ashton estava em algum tipo de transe. Seu olhar estava fixo na mulher, esperando que ela fizesse alguma coisa. A donzela de cabelos negros apontou o dedo para ele, chamando-o. Ele seguiu cegamente o comando dela e entrou no lago. O lago era tão profundo que poderia até afogar a própria Hidra e Ashton entrou nele. Ele não nadou, ele andou. Após cerca de 12 minutos, a voz agradável foi substituída por um grito estridente de vitória quando a mulher revelou sua verdadeira forma. Não era uma dama, mas um monstro. Uma sirene para ser exato. Astaroth tinha descoberto e estava gritando com Ashton para se recompor. Mas seus esforços foram em vão. Ashton não conseguiu ouvir uma palavra do que ele dizia. Outra presa. Depois de tanto tempo. A sereia lambeu os lábios de excitação antes de mergulhar mais fundo na água. Era assim que as sereias caçavam suas presas. Eles iriam atrair a presa usando seu charme e afogá-los antes de matá-los ou ter intimidade com eles e depois matá-los. Dependia de seu humor para ser exato. É por isso que ela esperou quase 12 minutos para se certificar de que sua presa havia se afogado antes de se revelar. Uma vez que esta sereia em particular estava se alimentando do cadáver podre dos mortos-vivos, seu apetite para comer algo fresco teve precedência sobre sua coceira para acasalar com alguém. Ela procurou sua presa e a encontrou facilmente. A expressão inocente no rosto do menino balançou seu coração. Ele era muito bonito para ser comido instantaneamente. Mas não havia nada que ela pudesse fazer agora, já fazia tanto tempo. O menino já deve ter se afogado. Mesmo assim, ela nadou em direção a ele, acariciando a pele dura e fria de Ashton com os dedos. Sinto muito por não ter podido tornar felizes os últimos momentos de sua vida. Ela sibilou em seus ouvidos. Afinal, nem todo mundo tem a oportunidade de ter intimidade com uma sereia. Mas vou garantir que você aproveite a sensação de ser devorado na vida após a morte. Ela se preparou para rasgar os músculos de Ashton usando seus dentes afiados. Mas antes que ela pudesse, algo agarrou seu pescoço e a empurrou para trás. A sirene estava confusa, mas sua confusão logo se transformou em horror quando ela percebeu que sua presa estava bem viva. Como isso pode ser possível? Ela gritou tentando o seu melhor para se livrar do aperto de Ashton. Ashton continuou sorrindo enquanto observava a sua luta para se libertar. Havia um ditado que dizia que um ser é o mais poderoso em seu domínio. A água era o domínio da sereia e, ainda assim, ele a dominava como se ela não fosse nada além de um peixe em um oceano de tubarões. Ashton tinha algumas perguntas para as quais precisava de respostas, mas não conseguia colocá-las debaixo d'água. Depois de desligar os genes do lobisomem, Ashton não precisava mais respirar. Foi assim que ele conseguiu sobreviver debaixo da água e atraiu a sirene para segui-lo. Como era a única maneira de colocá-la dentro de seu alcance de ataque. Uma vez que ela estava presa, ele nadou todo o caminho de volta para a terra, o tempo todo arrastando a sirene atrás. Seu filho da puta, cuidado com o que você diz a seguir.
Ashton disse com um sorriso arrogante, antes de se virar para Sirene. Agora, se você me disser onde está aquela maldita macieira, eu vou deixá-lo ir ou então, eu vou sair de você em seu lugar. O que vai ser? A Sirene não respondeu. Ela estava claramente em choque que alguém, um homem de todas as coisas, pudesse escapar de seu charme. Não fazia o menor sentido. Ashton parecia ter descoberto o que ela estava pensando e ficou mais do que feliz em responder a sua pergunta não feita. Seus poderes de sedução são assustadores, não há dúvida sobre isso. No entanto, não é nada em comparação com o nível de sedução que tive que tolerar por meses. Ele sorriu ao se lembrar de Ana. Ele continuou, se eu posso me controlar perto de uma sucubus no cio, então o que um mero peixe seria capaz de fazer contra mim? Agora, diga-me onde está aquela árvore, ursa. Eu me tornei um Zombirewolf Cap 330 Aprovação da Ursa. 3. Toque volume de anúncios. Esse nome. Como você o conhece? Ursa sibilou. Ursa. Esse era um nome que ela não usava ou ouvia há muito tempo. Ninguém deveria saber sobre ela desde que tantos anos se passaram. No entanto, o homem estranho na frente dela sabia disso. Como poderia ser possível? Ursa tinha certeza de que sua ex-rainha deve ter apagado sua existência como ela disse que faria antes de exilá-la. Afinal, os deuses não gostariam que sua reputação fosse manchada por uma prostituta. De qualquer maneira, mesmo que ela dissesse alguma coisa, ninguém teria acreditado em suas palavras contra as da rainha. Além disso, como a ursa poderia estar viva por milhares de anos? A resposta foi mais simples do que alguém esperaria. Quando a rainha baniu, ela queria que Ursa vivesse uma vida tão cansativa que a dor a obrigasse a esquecer Zorbak. Para fazer isso, a rainha adicionou um efeito adicional à habilidade genérica de mudança de forma de Ursa. Assim, tornando-se uma habilidade única. Sempre que ela mudava sua forma para um novo ser, ela ganhava o tempo de vida médio da criatura em que se transformava. Então, a rainha fez questão de preencher o domínio de Ursa com milhares de criaturas únicas, enquanto libera predadores sobre ela ao mesmo tempo. Em outras palavras, Ursa foi forçada a mudar suas formas com frequência para garantir sua sobrevivência. Se não fosse por isso, ela teria perecido há muito tempo. Você preferiria ser chamada pelo seu nome de solteira? As palavras de Ashton tiraram Ursa de seu transe. Não importa se eu não dou a mínima para como você quer se chamar. Sou eu quem está fazendo perguntas aqui, não você. Você é um Shiran, não é? O ressentimento que Ashton viu em seus olhos quando ela mencionou os Shirans, foi ainda mais do que seu ódio. No entanto, não foi uma surpresa, considerando que ela foi atormentada por anos por eles. Sua vida foi destruída e quando ela tentou se vingar, foi empurrada para um inferno ainda mais profundo. Eu não sou. Mas eu sou alguém que os odeia com paixão. Mas em um nível platônico, porém. Ao contrário de você. Ashton respondeu com simpatia, é por isso que estou aqui. Quero ficar mais forte para poder dar a eles uma dose de desamparo, assim como eles ofereceram tão graciosamente às civilizações inferiores. Então, por favor, responda-me, onde está a macieira dos infortúnios? Ursa não respondeu, mas continuou olhando nos olhos de Ashton. Quase parecia que ela queria ter certeza de que podia confiar no homem antes de lhe dizer qualquer coisa. Ashton não disse uma palavra. Ele já sabia o que a ursa queria fazer. Depois de ser traído tantas vezes, qualquer um teria dificuldade em confiar em outra pessoa novamente. Dentro do lago. No fundo, há uma caverna. A macieira está dentro dela. Ursa apontou para o lago, mas você não será capaz de destruí-lo. Eu tentei inúmeras vezes e falhei. Você falhou, hein? Você se importaria de me dizer o motivo? Ursa respirou fundo antes de responder. Você deve ter encontrado os mortos-vivos enquanto estava vindo para cá, correto? Ashton acenou com a cabeça e ela continuou. As maçãs na árvore são a fonte de toda a corrupção. Os mortos-vivos também são sua criação. Os frutos da árvore são envoltos por uma aura estranha. Qualquer um que se aproxime dela é consumido por uma aparentemente interminável fome.
Não importa o que você coma, apenas aquelas maçãs seriam capazes de saciar sua fome. No entanto, as maçãs são amaldiçoadas. Uma vez consumidas, elas mostrariam suas verdadeiras cores, transformando aqueles que as comeram em um bando de mortos-vivos. Os mais fracos foram jogados para fora da caverna. Os que você encontrou eram os mais fracos. Enquanto aqueles considerados fortes foram autorizados a ficar dentro da caverna e comer mais, ficando ainda mais fortes no processo. Ashton continuou balançando a cabeça enquanto Ursa narrava a história. Uma macieira que tornava os mortos-vivos ainda mais fortes. O que algo assim estava fazendo em Euporia? A árvore deveria estar em seu jardim no Palácio Oriental. Oi, você realmente não vai fazer isso, vai, HM. Ainda estou pensando nisso. Se eu pudesse de alguma forma domar a árvore, seria benéfico para a convocação. E se você falhasse, você também poderia estar levantando um exército imparável de mortos-vivos que consumiria a terra em sua totalidade. Desde quando você começou a se importar com a terra? Faça o que quiser. Eu estava apenas avisando sobre as possibilidades. Eu sei. De qualquer maneira, tenho que destruir a árvore para limpar o julgamento. Replantá-lo não vai funcionar. Provavelmente. Enquanto os dois discutiam, Ashton podia ver a inquietação de Ursa. Ela claramente queria perguntar outra coisa, e desde que ela o ajudou tanto, Ashton decidiu atender seu pedido. Isso se não fosse completamente absurdo. Vá em frente, diga o que você quer antes de eu entrar no lago. Você não me contou. Como você sabia quem eu era? Ashton balançou a cabeça. Ele esperava que ela dissesse algo como eu gostaria de ajudar ou se vingar ou algo assim. Mas pensar que ela ainda estava presa em como Ashton descobriu sua identidade era bastante infantil. Eu conheço a sua história. De certa forma, a luxúria de um homem fez você perder tudo. Só fazia sentido se você usasse o mesmo para fazer os outros perderem tudo também, ou seja, suas vidas. Ashton afirmou com naturalidade. Quando percebi que uma sirene estava me atacando, pensei que era para você e sua reação entregou sua identidade. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. Eu totalmente não usei algo chamado habilidade de detecção para simplesmente saber quem você era. Sim, boa sorte explicando tudo isso para ela depois que eu disse que não era parente dos Shiras, apenas dizendo, você é uma pessoa inteligente. Ao contrário de mim. Ursa respondeu depois de ouvir o monólogo de Ashton. Pessoa inteligente. É? Quão burro você tem que ser para chamar alguém como ele de inteligente? Ser um Shiran deve ser suficiente. De qualquer forma, tenho uma pergunta a fazer. Ashton pensou antes de se virar para Ursa. Se as maçãs são tão perigosas, então como você sobreviveu depois de tentar destruir a árvore? As maçãs deveriam ter convertido você em um morto-vivo como bem, certo? Ursa respondeu sinceramente. A maçã consumiu, mas como ela tinha uma quantidade incontável de formas nas quais poderia se transformar, as maçãs só podiam matar uma de suas formas por vez. O choque da morte ajudou a recuperar os sentidos e ela conseguiu escapar por pouco todas as vezes. Mas teve um preço. Perdi muitas das minhas formas preciosas. Como elas morreram dentro da caverna, não pude usá-las novamente. Ela olhou para Ashton com olhos suplicantes. É por isso que estou dizendo. Você não seria capaz de destruir a árvore. Me veja. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.